Dona Sinara, olha só, tá? Então, essa 3 vezes 10 na 8 aqui, ó. Esse cara aí, ele tem que saber que, ó, toda vez que for velocidade de onda eletromagnética, essa velocidade aí é sempre a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E por que eu coloquei 550 mil? Porque é 550 kHz. Fechou, gente? Essa sim. Fechou? Tá, vamos para a próxima então, ó. Paguei, ó. Coisa linda esses quadros, né? Olha aí, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Frequência, tá? O que acontece? A velocidade da onda é a mesma. 3 vezes 10 na 8 igual a comprimento de onda, só que agora a nossa frequência é de 1550, o quê? Quilo. Não aparece o quilo aí, né? Você tem que colocar no lugar do quilo 3 vezes 10 na 3. Ou escreve aí aquilo que nós chamamos de 3 zeros depois aí, para dizer que isso aí é 1000, tá? Então, joga na calculadora. 3 na EXP 8 dividido por 1550 na EXP 3. Isso aí vai dar um comprimento de onda igual a 193,5. 194 metros. Essa é o comprimento de onda da AM para 1550. A outra lá é 88 e 108. Entendido essa também, gente? Sim, professor. Fechou? Vamos para a próxima? Então, aquela ali, da resultado do 3 vezes 10 na 8 divide por 1.550 mil? Isso. Põe mais 3 zeros no final. EXP3, porque é quilo, né, dona Sinara? Deu 194 metros aí? Como que joga isso na calculadora? Ó, na calculadora a gente faz assim, ó. 3 na EXP 8 dividido por 1550 na EXP 3. Dá igual, ele vai escrever lá para nós a resposta daquilo que deu 195 metros, né? 194,5, alguma coisa assim. Então, ali é 1550, 10 na 3 lá em cima? Isso, EXP3, isso. Por que é EXP3, dona Sinara? Porque é quilo? Porque é quilo, correto. Uhum. Fechou? Então, assim, tem que jogar na calculadora para chegar ao resultado, né? Tá? Para outros valores agora, ó, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. 3 na EXP 8 igual a comprimento de onda vezes a frequência. Só que agora a frequência ela é de 88 mega. Mega é na EXP quanto? 6? 6. Então, tu vai fazer lá, ó. 3 na EXP 8 dividido por 88 na EXP 6 igual. Você vai encontrar aí um comprimento de onda de 3,41 metros. Chegaram a esse resultado, gente? Sim. Beleza. Se chegou a esse resultado, excelente. Ó, eu já estou colocando do jeito que você precisa colocar aí na tua calculadora. Ó. Tá?
Olha aí, eu aprendi com a Maria como que não precisa apagar tudo, ó. Enquadra lá em cima, ó. Quadro atividade. Próximo aí, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. 3 na exp8 igual a comprimento de onda vezes a frequência. 108 na exp quanto, gente? Exp? 6. Isso, ufa, hein? Alguém salvou aí. exp6, tá? Então, o comprimento de onda vai ser igual a... Se a frequência aumentou, o que acontece com o comprimento de onda? Diminui. Perfeito. 3 na expo 8 dividido por 108 na expo 6. Isso aí deu 2,78 metros. Não precisa colocar tudo aquilo lá que aparece, tá? A gente arredonda para 2,8. Se você quisesse arredondar para 3 metros aí, nas provas o pessoal arredonda e está excelente, tá? Mas se tiver alternativas onde aparece, eu vou abrir minha câmera aí para ver se... Olha aí, ó. Para alternativas aonde aparece lá 3 metros, 5 metros, 2,78. Se aparece 2,78 e você chegou a 2,78, coloquem na resposta, na alternativa C, por exemplo, 278. Não coloquem 3. Tá? É que nesses casos eles não colocam alternativas de questões tipo 2,78, 3, 5 e 10. Tá? Ou eles colocam aproximadamente 3, 5, 10, 20, ou ele quer que você utilize o valor encontrado mesmo na tua calculadora, que é 2,78. Tá? Mas em questões dissertativas aí que a gente utiliza em sala de aula, eu vou pedir para vocês colocar o valor que vocês encontrarem. Tem gente que coloca lá 2,77778. E tem outro lá que põe 2,78. Outro aluno coloca 2,8. E tem aluno que coloca 3 metros. Qual é a diferença? Tem gente que arredonda, tem gente que não. Eu até prefiro os valores mais aproximados. Ali 2,778 está excelente para mim. Tá? Entendido, gente? Sim, professor. Qual outra questão aí? A outra 5 logo de baixo. Qual? A próxima 5, porque tem duas 5. Do material ainda, né? Isso, do material. Tá, vamos lá. Que é a... Calcule o comprimento de onda e frequência de um fóton de 100 eletronvolt. Isso. Tá? Agora a pergunta. Primeiro, qual é a equação que trabalha aí com eletronvolt? Quando se pede para calcular frequência, comprimento de onda, tá? O que equação eu preciso utilizar nessa aí quando eu tenho energia? 100 eletronvolt é energia, né? Primeiro, nós temos que identificar, quando trabalhamos com esse tipo de questão, qual é a equação, qual é o conteúdo. Nós estamos trabalhando com ondulatória, nós temos equações da velocidade igual ao comprimento, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, e também temos uma da energia, que é a constante de Planck vezes a frequência. Estão acompanhando e escrevendo ali, gente? Sim, professor. Gabi, qual é das duas equações que tem comprimento de onda e que eu tenho energia, que é um dos dados aí que a gente tem? Pois é, isso que eu não entendi. Na verdade, eu não pensei em uma fórmula que eu possa ter as duas, então... Não tem uma que tem as duas, né? É. Mas olha o que eu vou fazer, Gabi, ó. Se você, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Pegar essa primeira equação, ó. Tá vendo em vermelho? Sim. Tá? Se eu pegar assim, ó, velocidade sobre comprimento de onda, fechou? É igual ao quê? Igual a frequência. Frequência. Essa frequência aqui não é igual a essa frequência aqui? Sim.
Então, eu posso escrever que energia é constante de Planck vezes velocidade sobre comprimento de onda? Sim. Posso, né? Então, aqui, ele me pede tanto a frequência quanto o comprimento de onda. Então, olha aqui, ó. Deixem guardado essa equação aí, ó. Eu não tinha passado para vocês essa equação tão bonitinha, né? Não, né, gente? Não, professor. Não tinha, né? Nem tudo o professor diz, né, de primeiro, né? O professor, às vezes, espera que o aluno faça algumas anotações matemáticas, faça uma previsão, olha aí, ó, o que aqui apareceu, tá? Então, eu posso usar essa, tá, Gabi? Mas, eu também, ó, vou enquadrar ele lá em cima, ó. Eu vou colocar tudo sobre comprimento de onda ou só a velocidade? Como é um produto e razão aí, a ordem que tu faz aí não interessa muito, tá, Gabi? Se tu escrever isso vezes velocidade sobre comprimento de onda, ou fazer isso aqui, ó, constante de Planck vezes velocidade sobre comprimento de onda, você vai ver que você fazer o produto e depois a divisão, ou fazer a divisão e depois o produto, dá na mesma aí, tá? Então, nesse caso, tudo, ou só o V, tanto faz, tá? É produto e razão, né? Tá, Gabi? Então, olha só, para quem está acompanhando nessa questão, eu vou fazer ela de uma forma mais simplificada. Se você não enxergou essa nova equação que nós temos, o que nós vamos fazer? Você vem para a fórmula da energia, fechou? Que é igual a constante travou minha caneta, constante de Planck vezes a frequência, fechou? A energia é de 100 elétron-volt, igual... Qual é a constante de Planck que nós temos, que com ela tem a unidade de medida elétron-volt vezes segundo? 4,15 vezes 10 na menos 15. 4,15 vezes 10 na menos 15 vezes a frequência. Como ele está me pedindo, numa das alternativas aí, a frequência, o que tu vai fazer? Tu utiliza essa primeira equação e calcula a frequência. Se você não conhecia a outra fórmula, esse é um caminho para a gente resolver aí a frequência. O que tu faz? Escreve lá. Olha, eu não tinha colocado. Ó. Aqui, junto com a constante de Planck, tem elétron, volt vezes segundo. E a frequência que é Hertz, né? Ok. A frequência nem precisa aparecer para não se atrapalhar. Tá? O que acontece? Pega 100 dividido por 4,15 na EXP menos 15. Quanto deu aí para você, gente? Resposta: 2,41. O quê? Vezes 10 na DZ6 HZ. Como não tem um múltiplo ou submúltiplo na 16, eu vou apertar Enter para ele escrever 24,1 vezes 10 na 15, que tem um múltiplo para nós utilizar aí. Chegamos à frequência. A frequência é de 2,41 vezes 10 na 6. Fechou, gente? Como que faz ali no final, professor? Dona Sinara, qual parte do final aí? Vamos lá? Ali dá 2,41 vezes 10 na 16, né? Isso. Aperta a tecla Eng ali em cima do 8 para ele deixar na 15. Só apertar daí na tecla. Isso. Daí ela deixa no múltiplo aí de 3 em 3, né? Então, vou fazer de novo. Isso, escreve aí para aparecer. Sim. E aqui é a coisa mais devagar, professor. Vamos lá. Porque faz anos, né, professor? Gente, hoje, como eu falei para vocês,
É para tirar dúvida. Eu estou à disposição aí, não tenha pressa, faça conforme. Daí fica 24,1 na 15? Na 15, correto. Isso aí mesmo. Tá, é o quê? HZ? HZ, estamos procurando aí frequência. Quando nós procuramos frequência, a unidade de medida de frequência é Hertz. Mesmo. Professor, mas por que deu 2,41 vezes 10 no 16? Eu não consegui chegar nesse resultado. Quem que falou? A Gabi. Gabi, olha só o que acontece aí. Como que tu escreveu isso na calculadora? 4,15 na XP menos 15 dividido por 100. Opa, como que tu vai dividir esse 4,15 se a frequência... Olha para a tabelinha lá, ó. Energia é 100. Constante de Planck é 4,15. Faltou a frequência, né? Sim. Você tem que deixar isolada a frequência lá e trazer a constante de Planck dividindo para o outro lado. Ah, tá. O que eu vejo, que o pessoal, olha aqui, ó. Olha, eu vou apagar aqui, tá, Gabi? Ó, enquadrei lá em cima, ó. Tá aparecendo lá em cima para vocês. O que eu vejo que o pessoal faz um erro matemático bem comum, ó. Constante de Planck vezes a frequência. Fechou? Eu vejo muita gente fazendo isso aqui errado, ó. Colocar a frequência para o outro lado e fazer isso aqui, ó. Constante de Planck dividido. Sumiu o teu tablet, professor. Sumiu? Deixa eu voltar aqui, então. Espera aí. Foi de novo? Não, professor, não voltou. Tá, eu estou conectando no tablet aqui de novo. Ele caiu a conexão. Vamos lá, tablet. Não está aparecendo aí para você, gente? Ainda não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Espera aí. Ele simplesmente parou de transmitir. Já estamos indo aí. Tá aparecendo. Apareceu aí, né? Sim, agora sim. Fechou, tá? Então vamos voltar lá para a telinha do... Tá? Gabi, olha só. Tu viu qual é a equação aqui, ó? Que eu apresentei aqui, ó? Essa é a equação, né? Sim. Tá? O que tu fez foi jogar, não sei se foi assim, tá? Mas eu imaginando, você jogou para o outro lado lá a frequência e trouxe a energia dividindo. Sim, foi isso tá? que eu fiz. Então, ó, olha aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Daí não erra mais, ó. Tá? Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Fechou? Coloca a mãozinha em cima do E, você tem constante vezes a frequência. Se tu põe a mão em cima do E, é porque você quer encontrar energia. Então, você deve fazer o que um está do lado do outro. É produto. Um valor vezes o outro. Já, se você quiser a constante de Planck, que é uma coisa que não aparece muito, tá? A não ser que eu peça para ti, prove que a constante de Planck nessa questão foi utilizada, prove que a constante de Planck é 4,15. Daí tu vai pegar a energia dividido pela frequência, tá ok? Já se tu quiser a frequência, põe o dedinho em cima da frequência e tu tem lá energia sobre o comprimento de onda. Fechou, Gabi?
Fechou, professor. Tá? Então é bem comum esses erros matemáticos aí que aparecem e às vezes eu já faço uma previsão assim para chamar atenção, né? Para não. Se você faz tempo que não trabalha com a tal de matemática aí, acaba se perdendo um pouco, né? Dá uma travada, às vezes em quando, não sei o que acontece. Tá? Outra dúvida aí, gente? Professor, daí tu pode me falar só qual vai ser o valor do comprimento de onda? Eu Tá. cheguei em 12,5 nanos, seria isso? Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o material. Tá, então nós chegamos à frequência a 24,1 vezes 10 elevado na 15, né? E com esse valor, tu vai utilizar aquela da velocidade, né? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. 3 na exp 8 igual a comprimento de onda vezes a frequência. Frequência 24,1 na exp 15. Fechou? O que aí tu vai fazer com esse 24? Leva dividindo 3, né? 3 na expo 8 dividido por 24,1 na XP 15. Isso tudo deu lá. Vou deixar em nano. Quanto tu chegou, Gabi? 12,5. Só Ó, que eu não usei 24, eu estava usando 2,40 vezes 10 na 16. Tudo bem, é o mesmo valor, né? Só Sim. que na 16. Olha aí, ó, a Gabi já está aprendendo a fazer arredondamento de números, ó. Deu 12,448, né, Gabi? Sim. E tu já arredondou para 12,5. Excelente. Professor, tem a Cris querendo entrar na sala, só que tu tem que autorizar. Tá, espera aí, deixa eu ver aqui. Sala. Não tá aparecendo aqui para mim ela. Deixa eu ver se aparece nessa aqui. Não aparece aqui ela me pedindo. Manda ela tentar entrar aí para mim tentar adicionar. Eu tô com a tela aberta ali para adicionar ela. É o Cristiano ou é a Cris? Acho que é a Cris Segala. Tá. Não tá aparecendo. Cristiano entrou e saiu. A princípio, não é. Será que ela não está entrando na sala antiga, gente? Mande um link aí para ela lá entrar na sala do Classroom aí. A Nath mandou. A Gabi mandou no grupo o link da sala nova, professor. Tá, tranquilo. Beleza. Quando tu entra lá nas atividades, lá no Classroom, já tem na página principal lá, escrito lá, Física com Vinícius, e lá em cima lá já tem aquele link que ficou fixo agora, né? E nas primeiras aulas a gente tinha Sabe, lá no link Facebook, variável. o nome Física das Radiações tem o MIT, é aquele lá. Clica naquele Isso. que está embaixo do nome Física das Radiações, que tá certo.
Dona Sinara estava falando com ela lá. Oi? A senhora estava falando com ela, né? Não, estava falando com a Flávia, também não está conseguindo entrar. Ah, tá. Assim, talvez elas possam estar tentando entrar com um e-mail fora do nosso Ah, DPF, porque às vezes não dá certo realmente nem fazendo solicitação. então tem que dizer para elas fazer o login delas no navegador aí com o e-mail da UPF, né? Que elas estão cadastradas com o e-mail da UPF. A princípio não deveria fechar, porque eu tenho turmas externas também aí, mas como é da UPF, né? Como é aluno da UPF, às vezes pode dar um... É que às vezes o professor não recebe se não é da UPF, tipo, e foi Para aberto. confirmar ali. Pois é. Ó, Porque normalmente alguns professores mandam a lista antes, né, de quem está convidado, aí colocam só os e-mails da UPF, talvez, mas... Na verdade, esse aqui estão todos os alunos matriculados, né, nessas turmas, né? Por isso. Mas tranquilo. Diga para elas Na última aula apareceu, quando a Cris solicitou para entrar, apareceu para mim. Aí eu autorizei. Então, olha Aí só. nessa aula não apareceu para mim. Então, olha Será só, que não gente. está aparecendo para outra pessoa? Quem é que abriu a sala hoje? Quem foi o primeiro a entrar? Essa Para mim gravação não vai... está aparecendo nada. Sabe que semana passada foi o Jefferson que falou aí, né, Jefferson? Sim, fui eu. Lembra que eu pedi para te liberar a gravação para mim, porque ficou no teu nome, porque foi tu que abriu a sala, né? Sim. Então tá aparecendo aí, Gabi, daqui a pouco dá uma atenção e não vai aparecer mesmo para mim. Vai aparecer para quem entrou na sala por primeiro. Ceará tem mais de 4.000 casos Mas para mim não está aparecendo nada. Tá. O governador Camilo Santana, do PT... Tá pelo computador, Gabi? Sim. Tá. Vou tentar adicionar ela, porque tem como a gente adicionar. Isso, adicionar, né? Chamar ali, né? E-mail Adicionar. dela. Adicionar pessoas, né? Vai ali, ó, adicionar o e-mail. Cristi. É a Cristiane Miller? Não, Cris. Não, é a Segala. Tá, professor? E depois, para mim, te disponibilizar a aula, eu tenho que fazer o quê? Tu vai ter que ir lá na gravação, lá vai ficar salvo no teu Meet, tá? Vai ficar no teu Drive. E daí no Drive tu vai precisar compartilhar comigo, tá? Para mim poder baixar ela daí. Eu enviei o convite para a Cris, vamos ver se vai dar certo. A Cris aqui, a Cris Aparecido Segala, né? Isso. Eu mandei também, ó. Vamos ver se ela vai aparecer agora. Acho que vai pro e-mail dela. Diz para ela. Gente, mais alguma questão aí a gente vai resolvendo, tirando dúvida individual, depois ela entra aí e qualquer coisa ela vê as questões corrigidas também, né? Tá tudo gravadinho. Oi. Esse final aqui, então, é o comprimento de onda, no caso, 12,5? 12,5 nanômetro, isso aí. É o comprimento de onda que foi... que a questão pede, né? Frequência é o 24,1 e na EXP 15, vezes 10 na 15, e o comprimento de onda é 12,5 vezes 10 na menos 9, nanômetro, por isso que eu utilizei nano ali. Ele parou a projeção do tablet? Não, professor. Não, tá ali ainda. Para mim aparece só. Tá, agora apareceu. Então, se eu
sempre essas fórmulas aqui vai dar sempre o resultado. Daí que Claro, tem que jogar os valores certinho ali, ele sempre vai fechar. Tem que fechar, né? A matemática, a gente diz, na matemática aí tem que dar certo sempre. A não ser que a gente faça alguma coisa errada, interprete a questão errada, né? Normal, pode acontecer. E a gente está trabalhando com resolução de questões aí para tirar as dúvidas, né, gente? Tranquilo? Outra Sim. questão aí? Professor, Vocês viram que está ficando salvo lá em cima as anotações, né? Bem legalzinho aí esse aplicativo. É a Maria que usa para desenhar aí. professor, então a Oi. questão de número 7 vai ser o mesmo estilo de resolução dessa que a gente acabou de fazer? Ó, determina a energia. Deixa eu só anotar ali quanto que deu o gabarito ali. Eu vou anotar aqui, ó, para ficar o gabarito para outra turma aí, tá? Eu não gosto de deixar o gabarito, porque tem gente que às vezes não faz direito, não faz e 12,5. Já vejo aqui, Gabi, só um minutinho. Tá, ó, determine a energia. Para começar, gente, determine a energia de um fóton. A questão que eu conheço de energia é a constante de Planck vezes a Não, frequência, né? professor, não é essa. Não é a 7? Número... Ah, tá, pera. Se essa dali é a 7... Não, essa dali é a... Não, eu queria saber, tipo, se a mesma fórmula que a gente usou nessa 5, a gente vai usar na quais são o comprimento de onda e frequência de um fóton de 1 electrovolt. Vai ser o mesmo estilo de resolução? Isso é o mesmo estilo, ó. Uhum. Tá, ó, quer ver, ó? No meu material já tá certo qual é para ti aí, essa questão que a gente acabou de resolver era 6, né? Era 5, né? Isso. 5, né? Mas na verdade ela é 6, né? Então Sim. essa aí é a 6, a próxima seria 6, né? E a próxima 7. Para mim já está correto aqui, é 6, 7 e 8 na mesma folha. O que acontece? Na questão que está 6 para vocês aí, está escrito assim, ó, determine a energia de um fóton de 700 nanohertz em joule em elétron-volt. O que tu vai fazer aí? Energia em joule. Qual é a constante da energia para calcular a energia em joule? 6 vezes 6 na 6,6 na vezes 10. 6,6. Isso, na vezes 10 menos 34. 34. Vezes quem? Ó, a frequência. 700 nanohertz. Vezes 10 na menos 9. Aqui está montado para vocês resolverem ela em joule. Agora a energia em elétron-volt, ele pede ali. Elétron-volt. Constante de Planck, 4. Vírgula 4,15 vezes 10 na menos 15. Fechou? Vezes quanto? 700? Não. É? 700 o quê, dona Sinara? 700 nanohertz? Nanohertz, na menos 9. Não pode esquecer o menos 9 aí. Não pode esquecer o nano. Porque se esquecer o nano, vai ficar aqui, ó. Você vai excluir esse cara aqui. Se você excluir isso aqui, vai ficar errado a tua conta. Tá? Então, aqui, ó, eu montei para vocês a questão de forma a calcular em joule, em primeiro aqui, e a segunda para calcular em elétron-volt. Multiplica um pelo outro, vocês têm a resposta aí. Alguma dúvida? Alguém falou ali, chamou ali? Alguém tinha chamado? Acredito que não, professor. Na verdade, eu tenho dúvida ali na 8 agora. Na verdade, dúvida nos resultados, né? Eu gostaria de saber Tudo se eu bem. tinha feito certo, né?
Tá, pode falar, Gabi, pode falar qual é a questão. Não, seria a 8, que eu achei em frequência 2,41 vezes 10 na 14. Vamos resolver, ó. Quer ver, ó? O que vai acontecer ali? Quais são o comprimento de onda e a frequência de um fóton de 1 elétron-volt? É essa? Isso. Perfeito. Então, ó, energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Fechou? Sim. Tá. Eu vou calcular primeiro a frequência, porque essa aqui, equação, ela está pronta para calcular a frequência dela, tá? Tranquilo? Sim. Se você quiser utilizar essa mesma aqui, ó, V sobre comprimento de onda, tudo bem. Ou você calcula a frequência primeiro, calcula a frequência, e depois, com a frequência que tu calculou aí, você vem para essa equação aqui, ó. Tá entendendo, Gabi? Sim. Ou você vem aqui diretamente para essa aqui. Fechou? Para essa segunda, para calcular o comprimento de onda. Sabe por quê? Muitas vezes eu prefiro calcular a frequência por essa aqui e o comprimento de onda por essa segunda aqui, ó, e não por aqui? Vamos ver se tu se toca aí, Gabi. Alguém me ajuda. Por que eu prefiro utilizar essa aqui e essa aqui e não utilizar essa? Alguém pode me dar uma dica por quê? Porque se tu errar de primeira, tu erra toda a conta, não sei. Isso mesmo. Se você errar frequência nessa conta aqui, você vai substituir errado aqui, ó, e vai chegar ao comprimento de onda errado. Perfeito, Gabi. Ótima observação. Já com essa aqui, ó, o que tu vai fazer? Energia é de 1 elétron-volt. Constante de Planck é constante em elétron-volt segundo. A velocidade, quem é? É a da luz, 3 vezes 10 na 8. Falta só o comprimento de onda. Aqui pode até errar, tem mais conta para fazer. Mas se você calculou a frequência errado, você vai botar aqui ela errado e vai calcular o comprimento de onda errado. Se você calcular pela outra fórmula, pode até calcular a frequência errada, mas o comprimento de onda da outra pode acertar. Você tem 50% de chance de acerto e não 100% quando você usa essa aqui, quando calcula o primeiro errado. Mas isso fazendo uma previsão que tu vai errar. Mas se tu tem certeza que está certo, quem tem certeza do que faz, pelo caminho que vai, não interessa, vai dar sempre certinho. Fechou, gente? Sim. Professor, Oi. na número 4 ali, eu vou usar a mesma fórmula que eu usei para calcular a 5 e a 6, no caso, né? Quem está falando? É a Ana Júlia. Ana, a 4, tu diz a frequência da luz verde? Isso. Tá, então, ó, ele diz a frequência da luz verde é 5,5 vezes 10 na 14 Hz, né? Qual a energia dessa radiação? Isso é a energia de cada fóton, é essa? Isso, essa mesmo. Ó, acompanha ali escrevendo, ó. Energia é o que ela quer saber, né? Sim. Tá? Qual é a constante de Planck? Eu vou usar qual das duas nesse caso? A 4, Agora, olha só. Ó, 15 ou a outra? tá. Qual é a energia dessa radiação? Isso é a energia de cada fóton. Ele pede alguma energia específica em joule ou em elétron-volt? Não. Se ele não pede uma específica, Ana, né? Sim. Tá. Ana, se ele não pede uma específica, o que tu vai fazer? Usar qualquer uma? Qualquer uma. A que tu usar tá excelente. Entendeu? Então, o que tu sim, faz? entendi. Energia, constante de Planck. Eu vou fazer pela 4,15 vezes 10 na menos 15. Vezes 5,5 vezes 10 na 14. Faz a multiplicação disso aí. Vai escrever lá, ó, 4,15 na EXP menos 15
vezes 5,5 vezes 10, opa, na EXP 14. Isso tudo vai dar quanto? Alguém me dá a resposta aí? (2,3 eletronvolt). 2,3 eletronvolt. Quem que falou aí? Luca. Lucas, perfeito. 2,3 eletronvolt. Alguém vai dizer, mas Vini, para mim deu 2,28 eletronvolt. Tá certo? Sim. Sim, né? Ó, ganhar até coraçãozinho nessa questão. Beleza, obrigado. Fechou, Ana. Mais dúvida, gente? Vocês estão acompanhando legal? Assim, tá boa a correção, gente? Tá boa. Tá legal? Tá, eu até tinha pensado, como às vezes é muita dúvida, tinha pensado em fazer individual, não foi bem aceita a minha sugestão, mas eu me toquei que essa questão de fazer a projeção aqui pelo tablet corrigir, ficou melhor ainda, né? Então foi uma coisa que eu não tinha planejado, mas na hora me veio e ficou, me parece que escrever aqui fica bom, né? Fica, professor, porque a gente daí sabe que tá certo. A gente Isso, não... né? Ó, maravilhoso. E daí o senhor resolve junto com a gente se a gente já tem alguma questão. Claro. É que eu tava... Sabe que as primeiras aulas eu fiquei muito apegado, eu sou muito apegado ao quadro, a desenhar quadro, né? E daí quando me vi nessa situação, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer essas contas, como é que eu vou fazer dar aula sem quadro, né? Eu tenho quadro em casa, mas aí eu não tinha uma câmera boa para projetar o quadro todo para vocês, e fazer isso aqui do jeito que está sendo feito, eu acho que tá bom, né? A gente fica muito inseguro no primeiro momento para utilizar algumas coisas, porque eu, olhando aqui, fica bom, mas vocês não recebem muitas vezes as coisas de forma correta e com a qualidade. Eu sou muito crítico no trabalho que eu faço, assim, quando eu quero apresentar para vocês, né? Não tá bom do jeito que eu quero, mas uma hora fica. Viu, professor? Voltando ali naquela questão certa. Tá. Eu vou usar as duas fórmulas daí. Deixa eu ver, questão 7. 7. Determina a energia de um fóton. Essa? Quais são o comprimento de onda e frequência de um fóton de Isso, na 7 aí, ó. Peraí. Na 7, quais são os comprimentos de onda? Comprimento de onda, a gente calcula ela fazendo a velocidade sobre a frequência, né? A velocidade eu tenho, a frequência eu preciso calcular no primeiro momento. Por que eu preciso calcular a frequência primeiro? Porque se eu não tenho comprimento de onda e nem frequência, como é que eu vou encontrar, né, por essa equação que está aparecendo aí no quadro para vocês? Então, eu preciso utilizar essa aqui, ó, energia com constante de Planck vezes a frequência. Então, frequência é igual a energia dividido pela constante de Planck. Lembrem do triângulo. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Tá? Quero frequência, energia sobre comprimento de Planck. Então, calculando a frequência, ó, calculando a frequência, vou botar aqui, primeiro calcula essa frequência, depois substitui aqui, e em segundo calcula o comprimento de onda. É isso aí, dona Sinara. Dúvida, gente? Pessoal, eu mandei material para vocês aí, e a intenção é que vocês fizessem na noite que a gente tem aula, tá? Eu não queria mandar muita coisa para vocês não se sobrecarregarem
em outras noites, tá? Tranquilo? Sim. Pois é, eu não tinha nem visto que tu tinha mandado o material, professor. O que? Quem que falou aí? A Gabi. Ah, não. Eu lembrei dessa lista hoje de tarde e eu não procurei ela, na verdade, também, porque eu estava tendo outra aula, né? E daí depois o Jefferson falou que ela estava no Classroom. Eu disse, vixe! Claro, gente, a intenção era vocês fazer hoje à noite mesmo, ir fazendo, tirando as dúvidas, tá? E eu acompanhar vocês, tá? Então, não tem problema, quem não baixou, eu tô vendo que tem pouca gente na sala. Tem... Ó, olha aqui, ó, nós estamos em 9, 2 pessoas sou eu. Então, são 7 alunos na sala de aula hoje, né? Terrível isso. Para uma turma de 40? Verdade. Professora, assim, tu marca bem quem são esses 7, tu dá, assim, ó, uma ajudinha naquela prova, sabe? Que tu faz bem difícil. Ó a Gabriela, ó. A Gabriela já ganhou um X aqui, ó. Ganhou outro agora aqui, ó. Não, tem que ajudar nós, né? E o professor dando aula, ele já não ajuda? Ajuda, professor, mas às vezes fica difícil uma prova. Eu sei que é difícil, não tem problema. Eu tô fazendo um print aqui da... Professor, Oi. eu tenho uma dificuldade bem grande com essa parte teórica. Matemática eu gosto muito, mas quando chega nessas questões que o senhor coloca, tipo essa primeira do outro material ali, eu me perco bastante. Gente, hoje eu vi, sabe que tá aparecendo muita aula online de colega, assim, e eu gosto muito de filosofia, né? E tava vendo uma questão ali, e daí a primeira coisa que o professor falou, assim, é uma questão meio de lógica, sinologia, agora me fugiu o termo aqui. E daí ele dizia assim, fulano, todo mundo é mortal, né? E daí ele pedia, você é mortal? Umas coisas meio lógicas, assim, né? Eu gosto de filosofia. Mas quando algumas afirmações são feitas, aparece que a gente não sabe nada, né? Foi Jefferson que falou aí, né, Jefferson? Isso, é verdade. Tem as afirmações, e aí tu lê e tu não consegue depois dizer qual que é a que não é a verdade. Tá, vamos lá então. É a primeira, Jefferson? Isto. E é Jefferson com dois com F com mesmo? 2 F. Isso, com 2 F. Eu achei que estava errado. Cara. E daí toda vez que eu vou escrever Jefferson ali, eu lembro que é com 2 F, mas eu não tinha te pedido se era assim mesmo, acho. Jefferson, assim, ó. Analise as afirmativas abaixo, relativas à explicação do efeito fotoelétrico, tendo como base o modelo corpuscular da luz. Então ele está pedindo assim, ó. Quando tu analisa o efeito fotoelétrico, ele tem que ser analisado como um modelo corpuscular. Tem que lembrar que a luz tem um comportamento que eu vou chamar aqui, ó, vou escrever ali, ó, dual. Esse comportamento dual, ele diz assim, que a luz é corpo ou onda, tá? Então, ou se ela é onda ou é corpo, então o que acontece aí? Então, ela tem um comportamento, o pessoal diz assim, o pessoal de Gêmeos, né? O pessoal diz, o pessoal de Gêmeos tem duas, como que o pessoal fala? Agora me esqueci. Esqueci o termo. Duas personalidades? Duas, uma coisa assim. Tem duas pessoas no mesmo, né? É mais ou menos isso, cara. E a luz é igual. Ela tem dois comportamentos. Uma de corpo, de pequenos pacotinhos, que a gente chama de fóton,
e outro comportamento é de onda. Alguns comportamentos são justificados como ela sendo adotada como onda, outros como corpo. Quando eu não consigo justificar um comportamento como ela sendo corpo, eu analiso ela como sendo onda. Quando eu não consigo justificar um comportamento da luz como ela sendo onda, eu vou para uma justificativa de corpo e consigo justificar. E já tem outros comportamentos que eu adotando corpo ou onda, ela é justificada como tanto como um como o outro. Tá? Então aí eu tenho sucesso nos dois. Tá? Mas tem efeitos que eu não justifico como sendo onda ou corpo. Então eu adoto só um. Ele diz assim: a energia do fóton da luz incidente é transferida para os elétrons do metal de forma quantizada. Não é exatamente isso que está escrito lá no material lá? Quando a gente diz lá no material, lá em efeito fotoelétrico, tem lá assim, ó. Efeito fotoelétrico. Energia é quantizada. E Sim. daí tem a forma. Essa aí fechou? Sim, fechou. Tá. Então a 1. Já na 2. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência da luz incidente e da função trabalho do metal. Então pensa assim comigo, ó. Lembram que nós falamos lá, ó, energia cinética de algum material, de um elétron que salta do metal? Vou apagar aqui. A energia cinética, ela vai ser a energia da função que a gente chama de trabalho. Lembra que eu falei função trabalho ao W? Fechou? Somada energia da função trabalho, energia cinética, é o que sobra, né? Então eu tenho lá a energia da função trabalho. Vou botar primeiro aqui, ó. Energia do fóton. Então chega uma energia, eu vou subtrair o que dessa energia? A energia da função trabalho. Então, se eu afirmo para vocês assim, ó, que chega 10 elétron-volt de energia, e a função trabalho do meu material aí é 5 elétron-volt. Quanto sobra de energia cinética aqui para o meu material? 5. 5 elétron-volt. Nesse caso, pense assim comigo. Quem é que determina a energia que chega? A energia que chega está na energia cinética, na energia do fóton ou a energia da função trabalho? Na energia do fóton? Da energia do fóton, perfeito. Ó. Eu tenho um material, nesse material aqui, ó, eu tenho elétrons, carga negativa aí, chega uma radiação incidente, e essa radiação incidente tem pequenos pacotinhos que a gente chama de fótons, perfeito? Ok. Tá? Eu vou, ó, ela tá chegando em forma de onda, Alice. tá? Então a energia é constante de Planck vezes a frequência. Como eu sei que como eu sei que a constante de Planck é constante, é sempre esse valor? Vocês concordam comigo que quanto maior for a frequência, maior vai ser quem? Maior a energia, sim? Sim. Fechou então, ó. Frequência grande, energia grande. Frequência pequena, energia pequena. Quanto mais, ó, lembra que eu falei? Se a função trabalho desse cara aqui é 5 elétron-volt e está chegando 10 elétron-volt, a energia cinética que um elétron sai correndo aqui, ó as perninhas do elétron aqui, ó. Que ele sai correndo, ó. É de quanto mesmo?
Tem gente aí? Como não entendi a pergunta, professor? Desculpa. Ó, olha o que eu falei. Chega a 10 eletronvolt. 5 é a energia da função trabalho. Precisei para arrancar o elétron. Sobrou quanto de energia cinética para o elétron sair correndo aí? Ó? 5 eletronvolt. 5 eletronvolt. Fechou? Agora pensa assim, ó. Se eu aumentar a frequência ainda mais, para que chegue 20 eletronvolt, quanto eu vou perder ou transferir para o elétron saltar desse material? Agora eu cheguei com 20 eletronvolt, tá? Ó, 20 eletronvolt chegou no material. Quanto vai sobrar dessa vez? 15. Energia cinética. Perfeito. Por quê? Ó, um novo exemplo. Chegou 20 eletronvolt. A função trabalho continua sendo 5 eletronvolt. É o mesmo material. Então, nesse caso, o elétron que saiu correndo ali, ó. Nesse caso, 15 eletronvolt. Então, pensa assim. Quanto mais energia chega, mais sobra energia para a energia cinética do teu elétron, correto? Quanto menos energia chega, menos energia vai sobrar. Até o limite dele ter energia cinética igual a zero. Quando eu tenho energia cinética igual a zero aí, gente? Quando é que o elétron vai saltar com energia cinética igual a zero? Quando? Quando tiver energia cinética for 5, igual a função trabalho. Quando a energia do fóton que chega é igual à energia mínima. É isso que tu quis falar? Foi o Jefferson? Isso. Entendeu Mínima isso? da função trabalho. Isso. Se tu chega só com 5, tu compra o elétron, tu manda ele embora. Mas esse elétron vai saltar e vai ficar aqui, ó. Puf. Vai saltar, ó. Eles saltam e ficam ali. E muitas vezes, quando não tem alguém puxando, que nesse caso nós podemos fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma placa aqui, tá, gente? Ó. Tudo isso aqui, essas bolinhas são elétrons, tá? Estão acompanhando aí? Sim. Vai chegar para nós uma radiação aqui, ó. E essa radiação, ela traz pequenos pacotes de energia que a gente chama de fóton. Cada fóton desse cara aqui tem 10 eletronvolt. 10 eletronvolt. A função trabalho do meu material eu vou inventar aqui 2 eletronvolt. Fechou? Então o que acontece? Tá sobrando energia aí, né? Então, ó, esses elétrons vão saltar daqui. E no momento que eles saltam, eles saem correndo com energia cinética. Cada fóton que chega transfere energia para um elétron e esses elétrons saltam. E ao saltar, sobra quanto de energia para cada elétron? 8 eletronvolt sobrou de energia cinética. Futuramente nós vamos falar em quanto essa energia cinética vai fazer o elétron ganhar velocidade. Será que é 10 metros por segundo, 20, 30, 40? Então essa energia que futuramente vai fazer sentido para nós quando nós quisermos saber qual é a velocidade dele. E daí a gente pode comparar a energia que tem um carro aí com uma determinada massa com a energia que tem um elétron aí que também tem massa, tá, gente? A gente não vai entrar em questões relativísticas aí que envolvem a produção de raio-x, se torna bem complexo, tá? A gente acaba fundamentando o nosso sistema aí de forma bem simples para não confundir muito. Você, se for para uma faculdade aí de física, das radiações e proteção radiológica, vai pegar meio pesado nessa questão, tá?
Eu te pergunto, professor, porque a minha intenção bastante do curso, claro que eu vou gostar muito de trabalhar na área de exames, mas Aham. eu futuramente quero tentar um outro caminho que é a manutenção. E para Aham. isso tem que entender muito da física, né? Ah, se tu vai para manutenção, tu vai ir para uma parte que tu vai conhecer ele na parte eletrônica daí, né? A parte elétrica. Aham. E você conhecendo esses processos, tu sabe o que aquela máquina vai fazer. E ao saber o que a máquina faz, tu entende o que cada componente produz no teu circuito eletrônico, né? É fantástico essa área aí. Tu vai para o exame, tu vai para concerto, então tu. Bom, o cara tem que se apaixonar pelo que faz, né? Sim, é uma área muito fascinante e bem É, complexa. não, é complexa. Até teve um semestre aí que tinha um menino na eletrotécnica ali que ele trabalhava com concerto e daí o pessoal trocava ideia com ele lá. Eu não sei se ele já não se formou. Mas continuando ali, Jefferson, ó, essa questão que eu te dei de exemplo é para justificar o que vem atrás, tá? Então, se chega a 10, ó, precisa de 2, sobra 8, perfeito? Agora pensa assim, ó, numa mesma placa, ali, ó, vou deixar uma placa aqui, ó, elétrons, tá chegando 5 elétron-volt e a função trabalho é 10 elétron-volt. Salta elétrons daqui, Jefferson. Não, não saltam. Não vai saltar, né? Não, Tem, faltam 5 elétron-volt ainda. falta 5. Então, o que que essa energia aqui vai fazer nesse material? Tu tem uma ideia, assim, tipo, dá uma ideia com fundamento ou alguma coisa assim que não tem nada a ver. Chuta aí. O que que essa energia vai fazer aqui? Sei lá, eu acho que como ela não vai conseguir sair dali nenhum elétron, ele vai gerar só calor. Perfeito. Matou a questão. Então, ela esquenta. Quando tu coloca alguma coisa na luz, no sol, ela fica quente, né? Ela ganha volume, ela dilata, tem uma dilatação superficial, linear, volumétrica, aí, ela vai aumentar as dimensões, mas ela não vai ficar eletrizada. Tá? Então, o que acontece aí é que ela aquece. Tá? Então, muito boa essa tua colocação aí, Jefferson. Tá? Então, o que aconteceu? Então, ela não salta elétrons. E quando ela não salta elétrons, qual é a energia cinética desses elétrons aí que não saltaram? Para começar, nem saltou, né? Se eles nem saltaram, É zero. é zero. E se você tivesse 5 elétron-volt e a energia da função trabalho fosse 5 elétron-volt, eles saltariam e ainda assim a energia cinética seria igual A zero. a zero. Perfeito. Daí o que tu faz quando você tem elétrons saltando, mas com pouca energia cinética? Você liga lá do outro lado uma placa de que sinal? Só um minuto. Sinal positivo. Por que positivo? Porque ele tem que atrair o elétron. Perfeito, o elétron tem carga negativa. Então esses elétrons aqui, ó, começariam a ganhar velocidade e chegariam nessa placa aqui, que nós podemos chamar de cabeçote, tá? Sim. Então esse cabeçote aqui, ó, ele vai interagir com esses elétrons e vai ser gerados aí dentro aquilo que nós chamamos de raio-x. E quanto maior for a energia dos elétrons que chegam aqui, ó, quanto mais velocidade eles têm, e aquilo que a gente chama de energia cinética, quanto mais energia cinética eles chegam aqui do outro lado, maior poder de penetração terá o teu raio-x. Os raios gerados terão um poder de penetração muito grande. Se eles chegarem com pouca energia cinética, o poder de penetração desses raios será pequeno. Mas às vezes você quer que seja pequeno e muitas vezes você quer que ele seja maior ou menor ou muito grande.
dependendo a massa corpórea do teu paciente, correto? Tu pega aí um aparelho aí de exame para fazer o exame numa criança, e daí o mesmo aparelho é utilizado para fazer um exame veterinário aí num cavalo. O poder de penetração, a massa corpórea que tem uma criança comparado com um javali, olha, eu dei um exemplo de massa corpórea grande. Pega um javali e uma criança, um cavalo e uma criança. O poder de penetração nesses animais tem que ser muito maior do que o exame feito numa criança. Então, você precisa, sim, de um poder de penetração maior. Logo, o que você precisa fazer? Os elétrons têm que ser muito acelerados para chegar lá no cabeçote, interagir com o cabeçote e sair radiação X. Tá? Sim. Então, não é no cabeçote que gera o poder de penetração. O poder de penetração está sendo gerado na aceleração desses elétrons ali dentro do teu aparelho. Depois que ele chegou e interagiu com o cabeçote, aí já a energia dos teus raios-x já foi determinada. Tá? E daí tem as influências do teu cabeçote aí, tá? Daí nós vamos falar como que ele é gerado lá depois, lá em outra situação. Bom, eu falei, mas não resolvemos a questão. Só divagamos, demos uma viajada aqui, né? Vamos voltar para lá. Deixa eu ver onde está a questão aqui. Tá, então olha aqui. A energia dos fótons de luz incidente é transferida para os elétrons do metal de forma quantizada. Perfeito. A 1, fechou. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência. Vou voltar para essa situação aqui, ó. Jefferson. Sim. Depende da frequência. A energia do fóton depende da frequência? Depende. Claro que depende. Então, tá certo até então? Sim. Ok. Daí depende da frequência da luz incidente. E da função trabalho do metal. Depende. Essa equação não está me dizendo exatamente o que ele está afirmando aí? Sim. Olha aí, ó, que bonitinho que ela ficou, né? Então, a energia cinética que vai sobrar ali, a energia para o elétron sair correndo, depende da energia que chega e depende também da função trabalho. Quanto menor for, claro, quanto menor for a energia da função trabalho, mais vai sobrar energia para o elétron sair correndo. Concorda comigo, né? Sim. Perfeito, Concordo, então. sim. Tá. Então a 2 está certo também, Jefferson? Para mim, sim. Eu coloquei a 1 e a 2 como correta e a 3 eu coloquei como não correta. Tá, então vamos ver o que diz na 3. Em uma superfície metálica, elétrons devem ser ejetados independente da frequência da luz? Não. Por que ele tá... Claro que não, depende, né? A gente acabou de dizer na segunda alternativa que depende. Então eu nem vou ler o resto. Já sabemos que está errado. Mas vou ler sim para ver se tem mais alguma coisa que justifica, né? Certo. Assim, professor, posso te interromper um pouquinho? Claro, fala lá. O que eu fiquei um pouco na dúvida entre essa questão seria porque aqui fala da intensidade da luz, né? Uhum. Ele fala na intensidade. E a intensidade também tem um fator que influencia nessa extração ou no arrancar os elétrons do material. A intensidade, gente, tem que ficar muito claro, tá? Então vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer o desenho aqui. Quando eu falo em intensidade, tá? Olha aqui, ó. Uhum. Quando eu tenho elétrons aqui, ó, no material. Eu não sei se tem um delay. Eu escrevo aqui e atrasa muito quando eu estou falando com o desenho, gente? Um pouco, sim. Um pouco? Tá. Então, olha só. Então, às vezes, quando vocês não estão acompanhando, peçam para mim dar uma freada ali, porque não está aparecendo daí, tá? Então, o que acontece? Quando eu digo que eu tenho um material, que eu tenho incidência, eu tenho lá uma luz vermelha, tá? Só que a luz vermelha está chegando com fótons aqui, tá?
E esses fótons têm uma energia de 5 elétron-volt. Só que a função trabalho do meu material é 10 elétron-volt. Fechou? Olha o que acontece. Se eu aumentar a intensidade de luz vermelha, eu vou fazer uma representação diferente. Ó, no primeiro momento, eu tinha um raio de luz. 5 watts de potência. É aquela tua lâmpada da tua casa. 5 elétron-volts estavam chegando, eu precisava de 10. Arranca elétrons desse material, Jefferson. Não. Não. Eu vou trocar essa lâmpada de 5 e colocar uma de 10 watts. O que vai acontecer? Vai brilhar mais, né? Sim. Vai ficar mais brilhante vai ter mais intensidade luminosa. Ela ilumina mais. Sim. Agora a pergunta é a seguinte: começa a arrancar elétrons desse material? Não, agora eu entendi que a intensidade luminosa vai alterar na quantidade de elétrons arrancados depois de atingir a frequência mínima. Perfeito. A função trabalho mínimo. Claro. Então, olha certo. só. Não adianta tu botar uma lâmpada aqui, ó, de 1 milhão de watts, se você continua chegando para cada fóton 5 elétron-volt. Sim. Então, ó, você vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Ó, olha quanto eu aumentei aqui e nada adianta. Não adianta por quê? Porque você não está dando energia para o fóton com o aumento da frequência. Você está aumentando só a intensidade. Tá? Então, outra situação. Agora, o que tu vai fazer? Lembra que eu tinha feito uma luz vermelha aqui, né? Ela só tinha 5 elétron-volt. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma luz azul. A luz azul, ela é do Grêmio, ela tem muito mais energia. Os colorados vão gritar agora, né? Ó, aqui, ó, eu vou botar 100 elétron-volt, ó. Claro que não é nessa proporção, tá? Eu só falei porque é do Grêmio, tá? Ok. Então, o que acontece? Agora, essa aqui era de 1000 watts e essa aqui é de 5 watts. Qual das duas vai arrancar elétrons do material? Antes não arrancava vermelha, né? Sim, não. Agora azul, né? Sim. E ainda sobra energia para esses elétrons saírem. Isso aí é um elétron de perninha, tá, gente? Correndo. Então ainda sobra, porque a energia da função trabalho antes era de 10 elétron-volt, né? 10 elétron-volt. Sobrou 90 elétron-volt de energia cinética para esses elétrons aí. Agora, olha só. Nesse caso, chegando com 5 watts, eu vou fazer um exemplo. Não é bem assim, tá? Com 5 watts, vai sair 5 elétrons daqui. Porque é de 5 watts. Agora, quando chega 10 watts, eu dobrei a intensidade luminosa aqui, ó. O que vai acontecer com o número de elétrons? Vai dobrar. Vai aumentar para 10. Continua sobrando 90 elétron-volt para cada elétron que salta. Certo. Mas agora eu tenho mais elétrons saltando. Por quê? Está chegando mais intensidade luminosa. Aí sim, depois que eu já atingi os 10 elétron-volt de energia mínima, se eu aumentar a intensidade luminosa, aumenta a quantidade de elétrons que irão saltar. Mas não muda a energia cinética deles. Estou aí. Muito obrigado. Fechou? Então, ó, desde que a intensidade seja autossuficiente, pois está sendo transferida energia ao material, ao metal, né? Então tá errado, tanto na primeira afirmação quanto na segunda dessa alternativa 3, né? Então a 3, ó, não confere para ela. Mais alguma questão aí, gente? A princípio, para mim, por enquanto, seriam essas até o momento. Tá.
Então tem mais aí algumas questões. Eu botei 12 questões, né? E ainda coloquei uma imagenzinha lá no final e 2 videozinhos ali para vocês darem uma olhada. Esse site ali que mostra ali o Vascaque, eu utilizo alguns simuladores dele ali, ó, aqueles objetos de ensino que eu utilizo com vocês aí. Eu vou utilizar ele para justificar aí a produção de raio-x por efeito de frenagem e por característico. Tem um simulador bem legal ali, que é esse aí que está no link. Vale a pena dar uma mexidinha, daqui a pouco, quando eu for falar, não é uma novidade, vocês não vão ver ele assim a primeira vez, né? É legal. E ET, Sim. Flávia. Professor, Oi, Gabi. eu só queria confirmar contigo ali na 2, naquela da tabela. Deixa eu ver. Na 2, deixa eu abrir aqui. Tá, tabela. No X é 3 vezes 10 na 17? 3 vezes 10 na 17, 14 e 14. Uhum. Tá bom. Ela ficou ruim ali, né? Esse 17 parece um 11, parece um pi. Não, mas é 17. É 17. Tá bem, muito obrigada. Tá, eu até vou conferir, mas para mim aparece 17 aqui, eu vou pesquisar a questão na internet aqui, eu vou ver se ela se confere isso ali mesmo. Quer ver? Quando tenho dúvida, eu vou lá e essas questões assim são utilizadas em concurso. Eu pego algumas questões aí e às vezes eu ponho o material e ela fica meio ruim. Ó, até na internet essa danada tá meio ruim, ó. Eu peguei ela e ela apareceu ruim, igual. Ó. Eu botei ali o início da questão, aparece a imagem lá, Gabi, no Google, né? E ela aparece a mesma imagem, meio bugada, assim. Mas é 17, sim. Ah, tá bom, então. Obrigada, professor. Tá? 17, 14 e 14. Gente, mais alguma dúvida? Podem gritar aí. Olha só, a gente começou 9 e 10. Não, 8 e 10 aula. 8 e 10, né? 8 e 10, sim. Olha aqui, ó. É 15 para as 10. Passa rápido, né? Eu achei que era 9. Nossa. Voa. É que se tu tá, para quem está envolvido, fazendo as atividades e prestando atenção, vai, né? O problema é quando tu não tá nem aí fazendo as coisas e daí o negócio não anda mesmo. Falem lá, gente. Dúvida? Querem continuar fazendo? Qualquer coisa vocês me chamam. Professor, Se vocês... tu pode resolver junto aquela dali dos fogos de artifício? Ah, quem que tá falando? A Gabi. Ô, Gabi, essa aí, bem essa que eu não sei resolver, tu foi me pedir, né? Ah, daí a gente se complica. Se tu não sabe, imagina nós. Tá, vamos ver dos fogos. Qual que é a dos fogos? 3, né? É a 3. Tá. Para se produzirem fogos de artifício de diferentes cores, misturam-se diferentes compostos químicos à pólvora. Os compostos à base de sódio produzem luz amarela. Sódio, amarelo. Espera aí. Fazer assim, ó. Então, sódio, amarelo. É laranja, né? Amarela. Produz luz amarela. E os à base de bário, luz verde. Então, temos verde lá. Sabe-se que a frequência da luz amarela é menor que a da verde. Olha aqui, ó, Gabi, ó, o que ele está dizendo. Ele diz que a frequência da luz amarela é menor que a frequência da luz verde. Entendeu o que eu escrevi aí, Gabi?
Ele diz assim, Entendi. sabe-se que a frequência da luz amarela é menor que a frequência da luz verde. Quando você olha para essa equaçãozinha aqui, ó, constante de Planck vezes a frequência, qual das duas tem maior energia? A verde ou a amarela? A verde? A verde, perfeito. Já matou um pouco da questão aí, né? Tá? Então, quando eu falo em verde e quando eu falo em amarelo, a energia da amarela é pequena e a energia da verde é grande. É isso que nós estamos falando. Continuando. Sejam energia do Na e energia do Ba, do bário e do... Tá? As diferenças de energia entre os níveis de energias envolvidos na emissão de luz pelos átomos de sódio e de bário, respectivamente, e V e V, que são as velocidades dos fótons emitidos também, respectivamente. Agora eu vou fazer um novo exemplo. Olha o que eu vou dizer. Vocês lembram que eu disse que do vermelho vem lá o amarelo, vem o laranjado, vem o verde e vem o azul. Todas essas cores juntas aqui, que cor são, gente? A branca. Branca. E com que velocidade todas essas cores andam juntinhas aí? 3 vezes 10 na 8? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Agora você tem que entender uma coisa. A frequência da luz vermelha ela é menor comparado com a frequência da luz azul. A frequência da azul é grande. A frequência da luz vermelha é pequena. A frequência da luz azul sendo grande, ela tem uma energia grande comparado com a luz vermelha. Lembra do exemplo do Inter e do Grêmio? Sim. É por isso que eu chamo a atenção para o time, que daí às vezes fica fácil, tá? O pessoal acaba lembrando, não que seja fácil porque é dos times, mas é porque está mais ligado ao nosso dia a dia, daí tu lembra lá. O que acontece então? Pensa assim comigo. Quando você vê lá no céu um fogo de artifício explodir, um vermelho e um azul, qual dos dois tem mais energia? O azul? O azul. Quando eles estouram juntinhos, algum deles chega mais rápido no teu olho? Não. Não. Então a velocidade é Mesma? a mesma. Como o meio de propagação, agora eu vou justificar mais correto assim, tá? O meio de propagação é o mesmo, é o ar tanto para a luz vermelha quanto para a luz azul. Ou amarelo e verde, como ele diz aí. Do cálcio e do... Qual é o outro? Do sódio e do bário, desculpa. Sódio e do bário. Tá? Então, o que ele diz assim? Um é amarelo e outro é verde. Os dois explodem no ar. E como o ar é o mesmo meio para os dois, e nós estamos considerando aí que ele seja homogêneo, não tem diferença de densidade e tudo mais, a luz vai se propagar com a mesma velocidade, tanto para a luz verde quanto para a luz amarela, e quanto para todas as cores. A velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8. Estamos aproximando, tá? É um valor aproximado. Então, qual a alternativa aí, Gabi? Eu sei que às vezes eu dou uma enrolada, mas eu não quero dar resposta, sabe? Eu quero que vocês construam a resposta na cabecinha de vocês aí, entender? Vai ser a letra A. A letra A, a energia de A é menor que a energia do bário. Vamos ver lá.
A base do sódio produz luz amarela. Sódio tem energia menor que a luz do bário, que é verde? É isso que tu está me dizendo? Sim, porque a frequência da luz verde, que quem faz é o bário, é maior, então a energia é Perfeito. maior. Perfeito. E olha só, essa questão, essa danada, ela se desconfigurou. Ela te dá só as alternativas ali, ó, da velocidade igual, né? E não tem nada nas outras para vocês aparece? Não, professor. Não aparece, né? Olha ali, ó. Então, a alternativa que você poderia enxergar aí é a A e a B. Porque a energia do bário é maior que a energia do sódio, né? E a velocidade das duas é a mesma. Então só pode ser a A, sim, tá, Gabi? Tá? Aqui, ó, ficou um espaço branco. Esse espaço branco provavelmente tinha um maior ou um menor nesses dois ali. Por isso que e daí desconfigurou na hora de mandar para vocês aí. Perdeu essa informação. Muito obrigada, professor. Tá, Gabi? Ok, ó, tem 7 na sala ainda. Dona Sinar tá aí. Maria, as duas Maria, o Luca, o Jefferson, a Flávia e o Cristiano. E a Cris não conseguiu mesmo. Quem mais não estava conseguindo também? Mais alguma dúvida, gente? Professor, tem Oi? gente que está entrando ali nos comentários, ali, fazendo pergunta pelos comentários. O Cristiano não consegue falar? É que como eu tô acompanhando aqui, daí é mais uma coisa lá, né? Eu tô meio perdido, assim, estilo o Nando Reis ontem na live dele. Quem assistiu o Nando Reis ontem? Não, não, professor. Não, enquanto estava falando, eu mandei a pergunta. Não, Tá. eu cheguei um pouquinho depois, só na aula, eu não peguei a resolução das 5, da primeira das questões. Tem 2 questões 5 do material ali. Tá, questão 5. Questão 5. Eu não entendi direito, Tony. Deixa eu ver aqui. Questão 5 é da faixa do receptor AM, Cristiano? Sim, é Tá. da faixa das ondas, Tá, da beleza. AM, FM. Tá, quando eu falo ali, então, ó, ele fala, tá acompanhando, escrevendo ali? Peraí, eu só vou achar. Eu tô no tablet. Peraí. Isso, no tablet, é. Uhum. Uhum. Eu tô escrevendo Tá, no tablet ali. tá, beleza, Na M pode e falar. FM, né? Então, o que Uhum. acontece? Ele pede o comprimento de onda. Então, tu tem que lembrar Sim. dessa fórmula aqui. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a Frequência. né? Ele quer Uhum. comprimento de onda. Então, tu vai pegar assim, ó, V sobre frequência. Então, tu vai Sim. pegar lá, ó, comprimento de onda da M, comprimento de onda da FM. 3 vezes 10 na 8, dividido pela frequência de 550 mil. Sim. 550 mil hertz ou 550 kilohertz, como tu preferir, tá? Sim. Dá a razão ali. E na outra, tu vai fazer assim, ó, 3 vezes 10 na 8, dividido por 88 vezes 10 na quanto? Megahertz é quanto? 88 mil. Mil? É megahertz, né? Isso. Na 6, né? Sim, vezes 10 Então, na 6. na resolução, tem que ter muito cuidado, tá?
com essa questão do quilo, mega, giga, tá? Então, quilo é 10 na 3, mega 10 na 6, giga 10 na 9, e assim por diante. Tá. Tá? Então, o que tu vai fazer? 3 na Expo 8 dividido por 550 na Expo 3, ou 550 mil. Na outra, 3 na Expo 8 dividido por 88 na Expo 6. Esses para os maiores comprimentos de onda, para o comprimento de onda grande, tanto para M e para FM. Tá? Agora, para o menor comprimento de onda, conforme vai aumentando a frequência, o comprimento de onda vai diminuindo, né? Então, Sim. tu vai fazer o quê? O comprimento de onda da AM, ó, diminuiu o comprimento. E o comprimento da FM diminuiu ainda mais, ó. Os risquinhos estão bem pertinho do outro, ó. Eu vou fazer menor ainda. Tá? Diminuiu ou não diminuiu o comprimento de onda comparado com os outros? Sim, diminuiu. Diminuiu, né? Tá, então eu Sim. vou aqui. Tá? Diminui bastante. O que tu vai fazer? 3 vezes 10 na 8, dividido agora por 1.550 quilos, que é vezes 10 na 10 na 6. 3 quilos. 3. Ó, tu Ainda viu me que perdi nessa tabela. Claro. Ó, Ainda não na não primeira gravei aqui, ó, eu botei 550 mil. E Uhum. nessa outra aqui, ó, eu fiz de propósito colocar aquilo. É para te usar as duas, tá? Para você lembrar. Já na de baixo, tu vai fazer 3 vezes 10 na 8, dividido por quanto? 108 vezes 10 na 6. Peraí. Tá, beleza. Eu sei, eu não tinha pego a resolução dessa. Eu fiz mais rápido agora, tá? Se tu quiser, acho que foi a primeira questão que a Gabi pediu aí. Eu cheguei um pouquinho depois, eu me atrasei uns 20 minutos, né? Tranquilo. Mais ou menos. Tá? E aqui tá tudo escrito, só falta o resultado. Se tu quiser saber o resultado, vai lá no início lá e veja no início da gravação. Daí vai aparecer toda a resolução ali. Mas eu fiz, eu acho que até mais escrito para ti do que no início lá pro pessoal. Não, perfeito então. Beleza. Era isso aí, Tá? professor. Tá? Confere os resultados, eu não tenho aqui. Faz aí o resultado e veja o que deu. Beleza. Obrigado. Tá? Apareceu mais alguma dúvida ali? Professor, eu não Oi. entendi a questão número 6, que é aquela do cachorro. Do cachorro. Danado esse cachorro, ó. Olha só. Pensa assim, ó. Você tá aqui, Gabi, ó. Tá? Você tá olhando para dentro da água. Tá? Quando você olha alguma coisa dentro da água, ó, a impressão daquilo que está dentro da água tá mais fundo ou mais perto? Já parou para pensar nisso ou não? Nunca parei para pensar, mas acredito que mais perto. Mais perto. Correto, né? Eu fiz muito feio aí, Gabi. Tudo bem. Ó. Mais perto. Então a impressão é que você tá mais gordinho dentro da água, né? Olha aqui, ó. Olha, eu fiz maiorzinho e mais perto lá, ó, da superfície. Sim. Então, quando você olha alguma coisa lá dentro da água, tu tem a impressão que ela tá ali. Tu tem uma imagem ali, mas na verdade ela tá lá embaixo. Lembra do copo com uma caneta lá dentro? Ela parecia mais grossa. Sim. E quebrada? Uhum. É isso aqui. Então, a Gabi aqui fora, olhando o peixe lá dentro, vai enxergar o peixe mais próximo da face do vidro ali do que ele realmente está. Na verdade, está mais fundo. Quando tu vai pegar alguma coisa dentro da água, você parece que ela está ali, daí tu vai botando a mão para dentro e afunda mais, né?
Teve essa impressão já? Sim. Tá, então, a impressão é que o cachorro vai ver o bichinho mais Certo. perto. E o peixinho, ao contrário. Quando o peixinho aqui, ó, olha você lá fora, ele tem a impressão que você está mais, ó, agora eu vou fazer o raio ao contrário, que o peixinho está te vendo, ó, assim, ó, em vermelho. A impressão que o peixinho tem é que você está mais longe. E estando mais longe, parece mais pequeno. Quando está mais perto, parece mais grande. E mais longe, mais pequeno. Tá, então o peixe vai ver mais longe? O peixe vai ver o cachorro mais longe. Ah, entendi. E o cachorro vai ver o peixe mais perto. Sim. É uma questão que eu coloquei ali só para vocês terem um exemplo assim de refração, tá, gente? Só porque aparece ali no nosso material. É o que acontece com a luz, ela é desviada quando passa de um meio para o outro. O raio-x, ele também é desviado quando passa de um meio para o outro. O que é esse desvio? A gente chama de frenagem. Os raios-x, eles passam, eles vêm pelo ar, eles atravessam os tecidos moles, mas quando eles atravessam o tecido mole, ele é freado enquanto eles estão dentro do teu corpo. E depois eles saem. Quando ele chega nos ossos, ele é tão freado que ele para e não atravessa o outro lado. Por isso que ele não sensibiliza o filme lá do outro lado do teu chassis, né? Então ele não sensibiliza. E no momento que ele não sensibiliza, fica o desenho do teu osso lá do outro lado. Claro, se você botar muito KV, você vai sensibilizar tudo, vai atravessar até a alma do teu paciente, não só o osso. Entendeu, Gabi? Entendi sim, professor. Tá. Então, duas coisas que tem que ficar muito claro para vocês que trabalham, tá? Miliampere influencia na qualidade do teu o desenho ali. Quanto mais miliampere você colocar, mais perfeitinho vai ficar o desenho. Tá entendendo? Então, a quantidade de raios está relacionada aos miliampere. Agora, o poder de penetração, o contraste para ficar mais apagadinho, mais claro lá no outro lado do teu filme, tem a ver com o quê? Com os KV. Então, o contraste, se tu põe um bom contraste no teu exame, e não manipulado eletronicamente, que muito técnico faz, corta lá e faz um contraste no computador, o bom técnico ele é aquele cara que sabe quanto KV coloca. Dependendo da massa corpórea do teu paciente, você vai atravessar ele com diferenças ali de massa corpórea, né? Então, tu vai botar um KV para uma criança e não vai utilizar o mesmo KV para um adulto. Porque na maior parte do teu corpo não vai ser atravessada por um KV que tu utilizou no exame de uma criança. Não sei se foi clara essa explicação, eu já dei uma viajada aí. Ficou assim, professor? Tá? Então, a diferença de KV e miliampere. Então, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Aqui é o filamento da tua lâmpada, tá? Quando você mexe nos miliampere, você está mandando, ó, 4 elétrons lá para o teu cabeçote, ó. Aqui é o cabeçote. Então, tu tem 4 elétrons. Quando tu tem 1 miliampere, tu tem 4 elétrons. Quando você aumenta para 2 miliampere, você tem 8 elétrons saindo daqui. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons saindo daqui, lembrem, eles saem com uma energia cinética. Energia... Deixa eu apagar aqui. Eles saem com uma energia cinética. Eles saem com uma velocidade. É similar àquilo que acontece no efeito fotoelétrico. Só que aqui, você aquece muito o filamento e esses elétrons saltam do teu filamento aqui
por um processo de aquecimento, não por processo de efeito fotoelétrico. Então, eles saltam e saem com energia cinética. O que tu vai fazer? Colocar esse teu cabeçote aqui positivo para esses elétrons virem para cá correndo. E ao vir correndo, aumentando a velocidade, eles chegam aqui com energia cinética grande, ok? Então, o que acontece? Você precisa colocar KV. Se você põe muito KV, esses elétrons chegam com muita energia e se transformam em raios X, muito energéticos, e sendo muito energéticos, eles atravessam aquilo que eu chamo de alma do teu paciente. Agora, se eles forem pouco energéticos, você botar pouco KV, eles não vão atravessar nem a pele do teu paciente. Então, aqui nós temos uma noção do que o KV é e o que o miliampere é, tá, gente? Então, tudo tem um controle. Vocês precisam conhecer as técnicas de ajuste de KV e miliampere para você fazer um bom exame. E quando você faz um bom exame, você está controlando a dose que teu paciente está recebendo. E controlar a dose do teu paciente é muito importante, tá, gente? Fechou, gente? É muito estranho dar aula sem estar olhando, porque eu dei uma viajada aqui boa e eu me toquei que ninguém falava, e daí eu voltei para a sala aqui para ver se tinha gente. É muito estranho. É muito estranho. Estamos aqui, professor. Tá. Mais alguma dúvida ali, gente? Estão escutando os grilos aqui em casa? Não. Gente, a atividade aí de hoje eu vou colocar lá no Classroom, eu vou colocar lá como vocês trabalharam na resolução de exercícios propostos pelo professor, e o professor corrigiu, tirou as dúvidas de alguns exercícios que vocês solicitaram, tá? Então vai aparecer assim para vocês lá. E a gente vai precisar enviar alguma coisa, professor? A questão de enviar, eu vou dar até semana que vem para vocês enviar a resolução desses exercícios. Tá? Tudo bem assim? Só para nós termos um relatório. Eu tô controlando isso, esse Classroom aí, gente, muito mais como um relatório de atividade, tá? Tanto minha, que eu estou dando aula para vocês, como de vocês estando na aula, porque na gravação ali aparece as perguntas de vocês, aparece quem ficou na sala, até que horas ficou, tem um relatório escrito, não só de vídeo, né? Tem um relatório que a Gabi ali, que ficou de chefe hoje, vai ver que gera um relatório de atividades no chat aí também, e de quem ficou, até que hora ficou, se estava na frente da câmera enquanto o professor estava explicando, se saiu, se deixou a câmera ligada e saiu, não tem movimento na frente da câmera. Isso tudo o relatório do chat mostra. Verdade isso que eu falei? Verdade. Professor, e se a gente tiver alguma dúvida nesses exercícios que vão ficar, a gente pode te mandar no ar? Tá, pode mandar. Semana que vem a gente continua a aula e a gente continua a correção. Se tiver muita dúvida, aí o pessoal com certeza vai aparecer. Pode chamar ali, eu tiro as dúvidas. Claro que não vai ser tão perfeitinho assim com uma lousa eletrônica aqui, né?
Tô brincando porque eu fiquei emocionado aqui com a câmera, aqui, ó, com a lousa aqui, ó. Eu poder escrever aqui, ficou bem legal. Tá, então tu acha melhor a gente te chamar durante a semana ou esperar até semana que vem? Depende da tua ansiedade, tá, Gabi? Se você for muito ansiosa, chama. Se não for, não chama, Tá bom, então. tá? Fechou? Fechou, então. Tá? Então, se tiverem dúvida, sim, pode chamar. O pessoal tem orientado nós para atender no horário de aula, tá? Porque eu tenho ali, junto com vocês ali, quer ver, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 salas. Numa sala tem 254 alunos, eu esperava ter 350. Outras salas tem 20, 20, 23, de vocês tem 33. Só aqui tem 350, quase 400 alunos. Eu tenho mais alunos do Conceição. Imaginem como eu tenho 700 alunos. Esses dias eu gravei aquela abinha do computador aqui que aparece as mensagens chegando, sabe? E assim, ó, loucura. Mas tudo bem. O pessoal... Esses dias um amigo meu me questionou como que estava sendo dar aula agora nesses recessos, nessas quarentenas, né? Eu disse, eu não vejo a hora de voltar da aula porque tá tenso o negócio. Primeiro, a gente vai voltar quando tiver tudo seguro, né? Eu não sei como que vocês estão se sentindo com essa loucura aí de coronavírus e tudo mais, se vocês sentiram na pele. Desde que paramos, eu saí 2 vezes de casa. E precisei mesmo, assim. Estou ficando quase louco em casa. O pessoal não me aguenta mais. É bem complicado mesmo. Tanto que eu moro em cidade pequena, a gente nunca pensou que fosse chegar aqui. E já deu 7 casos aqui, em Pois 15 é. mil habitantes. Gente, o que a gente vê, agora voltando, saindo do assunto da aula, né? O que a gente vê é que a gente só não tá com casos assim muito terríveis aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente se adiantou nessa quarentena. Se a gente não tivesse se adiantado, cara, eu sou meio... A gente estaria empilhando gente como está sendo empilhado em outros países aí, lá pro norte, aí a gente vê notícia aí de que tá terrível, gente. Espero que não chegue para nós aqui, e espero que o pessoal se cuide, porque é complicado. Nossa, eu sou muito medroso em questão assim, eu todo dia a esposa chega em casa aí, ela trabalha com a saúde, e tu fica pensando assim, qual vai ser o dia daqui a pouco que ela vem para casa e traz alguma coisa, sabe? É meio punk. E vocês estão nessa também. O Jefferson trabalha na área, né, Jefferson? É a minha esposa que trabalha na Cosmo. Ah, tua esposa. Pois é. Daí tu fica naquela, né? A gente não tinha mais pedido nada também fora de casa. E ontem à noite a gente pediu um lanche, pediu um sushi. E daí tu fica naquela, né? Será que não foi hoje que a gente fez faz todo esse tempo a gente não pediu nada, não saiu comer fora, não fez nada. E ontem a gente pediu uma coisa, assim, porque, sabe, aquelas vontades terríveis, assim, porque não aguentava mais. Foi ontem, daí tu diz, mas daí tu lava, higieniza tudo e daí tu fica pensando, mas será que não foi hoje que eu fiz a cagada da vida, né? Mas é assim, eu acho que acredito que com todo mundo é assim, né, professor? Não tem quem não esteja se preocupando tanto. Algumas pessoas